A 2 de abril de 2026, comemoraram-se os 50 anos da Constituição da República Portuguesa do pós-25 de abril. Durante a intervenção do Chega, alguns ex-deputados saíram do hemiciclo, tendo posteriormente regressado. "50 anos desta Constituição. 50 anos de uma Constituição que redesenhou o país, que o definiu, que o reconstruiu e que, de alguma forma, nos projetou o futuro. Há 50 anos o futuro era muito diferente daquele que é hoje, daquele que vemos hoje. Há 50 anos o passado era muito diferente daquele que é hoje, daquele que podemos ver hoje. E há 50 anos os problemas do país eram muito diferentes do que são hoje. Não é por isso correto, perdoem-me, senhores Presidentes e senhores Deputados da Assembleia Constituinte, não é por isso correto nem historicamente aceitável, não é por isso que possamos ficar com a consciência mais limpa ou menos limpa, de vir aqui dizer que a Constituição de 76, bem como a Revolução de 25 de Abril de 1974, vieram pôr um fim direto, livre e claro, a um sistema de violência que não voltou a ocorrer. Cabe a esta bancada, por honrar a história que tem, mas sobretudo a história do país, de não permitir que ao mesmo tempo sejam esquecidos todos aqueles que já com esta Constituição ou à beira desta Constituição, que já após a Revolução ou perto da Revolução, foram presos sem mandato, foram mortos em atentados das FP25 neste país, foram presos sem mandato, foram assassinados por grupos terroristas patrocinados, perdoem-me dizer, por muitos desses deputados da Constituinte. Perdoe-me dizê-lo, Sr. Presidente, pela falta de cortesia, pela cortesia que nesta casa devemos ter. Mas foi este mesmo Parlamento e o que diria e o que dirão as gerações futuras de dizer que um dia um Parlamento amnistiou um grupo terrorista de esquerda que tinha na sua lista mortos de bebés, de seres humanos, de casais, às mãos da extrema-esquerda. Hoje era o dia de recordar também esses que não estão aqui, que não vieram para as galerias, que não têm a voz política que a esquerda lhes deu toda a vida, mas que também perderam, mas que também viram a sua vida destruída, mas que também se viram expropriados sem mandato e sem lei e sem Constituição, porque muitos, os tais filhos e netos de Abril, também sabem que também houve filhos e netos expropriados sem razão, porque os filhos e netos de Abril também sabem que houve pessoas assassinadas sem razão, e porque os filhos e netos de Abril também sabem que pouco tempo depois do 25 de Abril havia mais presos políticos do que havia antes do 25 de Abril de 1974. Essa é a verdade. 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 Não vale a pena sair porque a verdade continuará a ser dita da mesma forma. A verdade continuará a ser dita da mesma forma. Senhores deputados, não é por saírem que a verdade não será dita. Não é por saírem que a verdade não será dita. Senhores deputados, faz favor de continuar, Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Senhores deputados, a liberdade é para todos. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, faz favor de continuar, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Presidente, e agradeço-lhe a devolução da palavra, é a prova do que nós sabemos, que eles nunca souberam conviver com a liberdade. Eles só sabem conviver com a sua liberdade. Com a sua liberdade. Com a sua liberdade. E nós somos os defensores da liberdade. De toda a liberdade. Da direita, da esquerda e do centro. De toda a liberdade política em Portugal.
de toda a liberdade política em Portugal. Toda a liberdade política em Portugal, porque esse país que foi redesenhado e esse país que foi reconstruído merecia que um dia também esses fossem recordados, porque outros, para além dessas vítimas que não estão aqui, também mereciam que hoje essa dignificação fosse feita. Porque se houve Constituição de 76, se houve Revolução de 25 de Abril de 74, sim, foram os capitães de Abril, e sim, foram os deputados da Constituinte, mas também milhões de ex-combatentes que deram a vida por esta nação, a vida por este país, e as famílias que se viram sempre abandonadas. Todos eles merecem também o nosso amor, a nossa pátria, o nosso reconhecimento. Quantos aqui, Sr. Presidente, quantos tiveram que fugir do país? Quantos foram também presos sem razão, enquanto andamos aqui a glorificar uma história que gostávamos que tivesse sido assim, mas não foi? E quantos perderam tudo sem nunca ter direito a nada? E esses também são filhos de Abril? E esses também são netos de Abril? E esses também são filhos da pátria portuguesa? Aqueles que não lhes deram nada de volta, mas que também querem o país para si. A Constituição não é uma Bíblia sagrada. Na Constituição não está escrito como Deus criou a terra, nem como criou Portugal. Na Constituição há o consenso de um povo e de uma comunidade que muda, que se altera, que vive e se dinamiza, consoante as comunidades para as quais deve servir. O povo de hoje não é o mesmo povo de 25 de Abril de 74. O Parlamento de hoje não é o mesmo de 25 de Abril de 76. Porque o povo quis. Porque o mesmo povo que estamos aqui a elogiar assim quis. O mesmo povo assim quis. Dizemos, mas foi com a Constituição de 76 que percebemos que deixámos de ter palavras que podíamos usar e não podíamos. Sr. Presidente, voltamos ao mesmo hoje? Há coisas que não se podem dizer sem que a esquerda nos queira prender, levantar processos ou judicializar. Os mesmos que antes de 25 de Abril, não podiam dizer que o governo era corrupto ou que tirava a liberdade, hoje não podem dizer que há privilégios ou que os ciganos têm privilégios. Os mesmos que estavam de um lado e do outro não podem usar expressões que são consideradas racismo, ódio, paciência de chinês passa a ser proibido. Os mesmos que queriam policiar querem hoje policiar. Disse a deputada Mariana Leitão que conseguimos que um voto valha exatamente a mesma coisa. Não conseguimos, Sra. Deputada, mas devíamos ter conseguido. Porque para esta esquerda que ainda domina as instituições, um voto no Chega, na Iniciativa Liberal, não é igual a um voto no PCP, no Bloco de Esquerda ou no Livre. Para eles podem tudo, nós não podemos nada. Esta foi a democracia que quiseram. Se a Assembleia da República elege à esquerda, então, pois claro, pode fazer o Constitucional e todos os órgãos do Estado. Mas se for à direita é um perigo para a democracia e ai de Deus que vem aí a ditadura. Voltamos ao mesmo que tínhamos antes. A grande diferença é que hoje está aqui uma bancada, é que hoje está aqui um bloco inteiro de homens e de mulheres que deixaram e prometeram, sim, respeitar a Constituição, mas acima de tudo, prometeram que respeitarão sempre a vontade do povo português, que é isso que para nós verdadeiramente conta. Senhor Presidente, senhores deputados, vou terminar com algo que me parece ser fundamental no dia de hoje. Com esta mesma palavra de reconciliação, que é um olharmos no espelho para a nossa própria história sem nenhum medo. Nós precisamos de uma revisão constitucional. E precisamos de uma revisão constitucional, pois que não temos que ter uma Constituição que caminhe nem para o socialismo, nem para o cheganismo. Deve caminhar para onde quer. Deve caminhar pela sua liberdade. Deve caminhar por aquilo e por aqueles que quer salvaguardar. Pois que queremos uma Constituição onde todos tenham espaço e liberdade e onde a esquerda não seja mais do que a direita e onde não tenhamos que ter nacionalizações nem coletivizações, onde possamos ter umas forças armadas fortes e uma polícia com autoridade, uma justiça independente e políticos que não usem a justiça para seu bel prazer e para seu proveito. Precisamos, por isso, de uma revisão
constitucional. Precisamos, por isso, de uma revisão constitucional. Tem riscos? Tem. Mas termino com a mesma frase da Constituinte, agora não de Mário Soares, mas de Francisco Sá Carneiro. Dizia que sim, que de facto tem riscos que vamos correr, mas a política sem ética é uma vergonha e a política sem risco é uma chatice. Vai valer a pena. Obrigado. Senhor Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Senhores deputados, é escusado estar a fazer gesticulação, porque a liberdade é para todos, portanto, peço o favor de se conterem. Senhores deputados, peço o favor de se conterem. Peço o favor de se conterem. Peço o favor de se conterem. Quem está e quer estar, está. Quem não quer estar, não está. É sim. É por isso que a nossa Constituição vale o que vale, é porque dá liberdade para todos. E, portanto, senhores deputados, contenham-se na gesticulação que não dignifica este Parlamento. Contenham-se na gesticulação que não dignifica este Parlamento. Faz favor. E lembro que os senhores deputados constituintes estão presentes a convite da Assembleia da República. Faz favor. Muito bem. Vamos continuar com a nossa sessão. Vai usar da palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte em representação do PSD. Ao Sr. Deputado Filipe Melo peço que se calme. Faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Em resumo, quando os democratas de esquerda e extrema-esquerda cercaram a Assembleia, expropriaram e prenderam sem motivo, era resistência e luta, mas não vergarão os verdadeiros democratas. Obrigada.